Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do momento em que você for ver esse vídeo. E eu quero logo de primeira te pedir para se inscrever no canal. Estamos a 99 inscritos, eu quero saber quem vai chegar aos 100. E depois deixe o seu joinha e compartilhe para que este vídeo chegue a mais pessoas. Bom, eu gostaria de meditar num tema hoje que é quando a graça de Deus te encontra, você num esconderijo, ou quando a graça te encontra, você em esconderijo. Bom, está baseado em 2 Samuel, no capítulo 9, de 1 a 8, onde vai falar, o contexto ali é de um jovem chamado de Mefibosete. Mefibosete, ele vivia numa cidade chamada de Lodebar. Esta cidade, ela não tinha voz. Essa cidade era chamada Terra Sem Lei, Terra Sem Pastor. Esta cidade era o lugar onde moravam ali os refugiados, os oprimidos, os que estavam ali fugindo de perseguição política, religiosa. E Mefibosete não foi para lá, não foi por conta disso, foi porque ele era um neto de um rei e filho de um príncipe, e quando o reinado dele foi atacado, e os parentes mortos, a ama que cuidava dele não tinha muito o que fazer, então fugiu com ele, ainda ele no colo, ele era bebê ainda, e caiu com ele e deixou ele cair e quebrou as perninhas dele. E como na época não tinha ali um sistema de saúde adequado, não tinha cirurgias para correção desse tipo de situações ortopédicas, ele, ele foi, ele cresceu assim, com as pernas tortas e aleijado. Então ele havia perdido a sua família, havia perdido sua casa, havia perdido os seus bens, havia perdido tudo e também havia perdido a sua dignidade. Ele foi morar nesta cidade, cresceu ali sem dignidade por conta das circunstâncias do seu passado. Ele não queria isso, ele não quis isso. Ele foi obrigado pela circunstância do passado em morar numa terra sem voz, uma terra que não dava fruto, uma terra sem esperança, um lugar onde ninguém esperava por você. Aliás, nem você mesmo poderia esperar por você, porque a questão da dignidade havia sido ido embora. Ele não tinha mais dignidade. E às vezes a perseguição que aqui aconteceu não foi pelo inimigo, ele não tinha inimigo. Ele cresceu ali, foi pela circunstância. Às vezes o inimigo é o nosso próprio sentimento de indignidade. Então ele tinha um inimigo chamado indignidade, ele não tinha vontade de viver como uma pessoa com dignidade, porque a circunstância levou a ele a esta situação. Mas quando Davi chegou nesta região, e Davi assumiu ali aquela posição daquele reino, ele fez uma pergunta inesperada, porque ele não procurava um guerreiro. Porque ele tinha muitos guerreiros. Davi não procurava um homem forte, um homem que tivesse uma chama, um homem que pudesse se incorporar no seu reino. Não, ele procurava outra coisa e ele fez uma pergunta inesperada. Ainda existe alguém aqui deste reino para que eu possa abençoar? Ele fez uma pergunta e a resposta foi: ainda há alguém, um menino, agora jovem, que mora numa cidade chamada de Lodebar. Então Davi disse: faça esse menino vir, esse jovem, esse homem, vir até a minha presença. Então, quando nós levamos isso para Deus, Deus não procura perfeição em mim e perfeição em você. Deus não está procurando alguém perfeito, um homem perfeito, uma mulher perfeita. Não, Deus está procurando alguém para ele colocar o seu alvo, e o alvo dele é a graça dele. Ou seja, eu e você somos alvos da graça de Deus. Como Davi,
procurou. Mesmo Mefibosete não merecendo, como nós não merecemos a graça de Deus, porque é um favor imerecido, Deus procura todos os dias alguém para ele derramar a sua graça, como Davi derramou em Mefibosete. E Mefibosete, veja que ele, quando foi procurado pelo rei, ele não recebeu com alegria. Por que ele não recebeu com alegria? Porque ele passou muito tempo com medo, ele reagiu com medo. Ninguém vive muito tempo ferido e depois tem facilidade em acreditar em boas novas. Quem viveu muito tempo ferido dificilmente vai acreditar em boas notícias. Assim foi ele viveu o tempo todo naquela terra. Ele desfrutou das piores companhias possíveis naquele lugar. Agora chega um mensageiro dizendo: o rei está te chamando. Ele não recebeu com alegria. Primeiro, porque ele não tinha forças para incorporar no exército do rei. Segundo, ele não tinha habilidade como um soldado, nem poderia montar por causa das suas pernas e nem enfrentar no campo de batalha com a espada na mão como um guerreiro. Ele não tinha nada a oferecer ao rei. Assim como eu, assim como você, não temos nada a oferecer a Deus. Mas Deus procura-nos com a sua graça para derramar sobre nós a sua graça salvadora através da pessoa de Jesus Cristo. E quando Mefibosete foi até a presença do rei, ele se apresentou ao rei e disse o seguinte: o que quer meu senhor com este cão morto? Veja, esta frase de cão morto, ela é representativa para quem não tem dignidade. Essa frase, cão morto, ela é a identidade da dor que foi construída naquela vida. A dor que destrói. A ferida que nunca fecha. Aquilo que machuca, o machucado o tempo todo. Esta frase vai tipificar, ou seja, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Aí ele se apresenta como este cão morto. Mas o rei não discute dor. O rei não discute identidade. O rei não discute outra coisa a não ser liberar uma nova identidade para mim e para você. Ele fez isso com 3 perguntas, o rei. 3 perguntas. A primeira foi 3 perguntas, eu diria 3 observações. A primeira foi: não temas. Quando estamos com medo, quando estamos com dificuldade extrema, quando estamos com o pavor no coração, quando estamos sem saída, quando dizemos um dito popular, estamos no mato sem cachorro, quando estamos perdidos, quando não temos mais a quem apelar, quando não temos mais a quem recorrer, aí vem alguém e diz para você: não temas. 2 coisas podem acontecer. Ou porque você viveu muito tempo no sofrimento, na solidão, no descaso, no desprezo, que agora alguém vem com carinho a você e diz: eu quero te ajudar, não temas. Ou você não acredita, ou o teu coração vai derramar de tanta alegria, de alívio, porque alguém vai te ajudar. E eu queria que você ficasse com a segunda opção. Quando Davi disse não temas, ele tinha uma intenção, era ajudar aquele homem, o Mefibosete. Quando Davi disse não temas, ele estava com a intenção de tirar aquele homem de Lodebar e colocá-lo em uma posição de destaque. Quando Deus chega até a mim, chega até você e diz não temas, Deus está com a mesma intenção, de colocar e me colocar numa posição de destaque. Então a primeira coisa para aliviar o medo foi: não temas. Ou seja, quem tem medo, teme. E ele disse: não temas, não tenha medo. E a segunda: eu usarei de bondade para contigo.
é demais. Eu com medo. Alguém diz não temas. Eu vivendo em Lodebar, na miséria que Lodebar apresentava aos seus habitantes. Agora vem alguém e diz, e eu ainda usarei de bondade para com você. É demais, amigo. Eu não sei o que passou no coração de Mefibosete, mas só o fato de eu estar olhando para essa situação de Mefibosete, eu já fiquei feliz por ele. Imagine ele, quando alguém diz não temas e eu te usarei de bondade para contigo. Assim é Deus. Quando diz para mim, para você, não temas, eu usarei de bondade para contigo. A primeira coisa que Deus fez foi colocá-lo como Davi fez com este homem. Sabe o que Davi fez? Comerás a partir de agora na mesa do rei. Não temas, usarei de bondade para com você. E a bondade não era sentar à mesa, é outra coisa. Eu usarei de bondade para com você. E a terceira é, você comerás sempre à minha mesa. Ou seja, da mendicância, da necessidade, da terra sem lei, da terra sem voz, da terra sem pastor, da terra onde só vivia um refugiado para sentar à mesa do rei, para fazer parte da família real, para se alimentar com o rei. E aqui vai um detalhe importante, não é só sentar à mesa do rei. Esse detalhe importante é que, mesmo ele sendo aleijado, quando Mefibosete estava à mesa do rei, seus pés não apareciam. Os pés eram sinônimo da queda que ele havia acontecido no passado, que era motivo de vergonha para ele, de não poder montar, de não poder servir a pátria, de não poder segurar a espada, de não poder ser um cavalheiro, era motivo de vergonha. Estas circunstâncias o trouxe até ali, aquele momento, mas que a mesa do rei, quando ele sentava à mesa do rei, o motivo da sua vergonha era escondido. É assim que Deus faz. Qual foi o motivo da sua vergonha? Deus coloca embaixo da mesa para que a sociedade não apareça. Para a sociedade, o que vai aparecer é a tua dignidade daqui para cima. A mesa cobre aquilo que a queda expôs você. A mesa do rei vai cobrir a indignidade, vai cobrir a tua vergonha, vai cobrir o teu passado. Porque ele disse, do teu passado não me lembrarei mais. Sabe o que ele está dizendo? Eu decido esquecer do teu passado. E para nossa aplicação direta, você pode estar vivendo nesse momento escondido. Você pode estar vivendo nesse momento ferido, desacreditado. Mas quando a graça te encontra, você neste esconderijo, três coisas podem acontecer com você. Primeiro, ele vai te chamar pelo nome. Não é fulano, não é beltrano, não é ciclano, não é vem cá velho ou fio, nada disso, é pelo teu nome, como um dia chamou o meu, e esse meu nome está escrito no livro da vida, como um dia chamou o teu, e pode chamar mais pessoas nesta tarde, nesta manhã ou nesta noite, conforme você está ouvindo. E ele, quando chama pelo nome, amigo, como diz o outro, pode escrever. Quando ele te chama pelo nome, ele faz a segunda coisa, ele não te expõe. Ele cobre você. E não é cobrir os seus erros. Ele não te acusa. Essa é a terceira e a mais refrescante possível. Ele te restaura. Então, ele não te chama por apelido, ele te chama pelo nome. Ele não te expõe primeiro, ele te cobre. E ele não te acusa, ele te restaura. A graça não pode ser explicada. A graça é favor imerecível. E esta mesma graça não pede a você nenhuma explicação.
do que você fez, do que você caiu, por que você caiu. Ela te convida para sentar à mesa, te dá uma nova vestimenta, te coloca dignidade no teu coração, abre o teu entendimento e você começa a viver na família real, a família do rei, a família de Deus, a família daqueles que são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Por isso eu quero te convidar a compartilhar, a convidar a escutar melhor esta mensagem. Volte, repita, ouça os detalhes para que Deus possa falar melhor ao teu coração. Por isso eu quero te pedir, se inscreva no canal para que você possa receber a notificação de mais vídeos e compartilhe para que outros também possam aprender a ouvir a voz do Senhor, mesmo estando dentro de um esconderijo. Ele te chama. Hasta luego!